Quando Bolsonaro e Cid devem ser indiciados? Por Miriam Leitão, lá no O Globo. Acho que vale começar com isso aqui. Depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes foi considerado consistente e revelador, segundo eu apurei. Não eu, a Miriam. Ele relata que foram apresentadas a ele pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-ministro da Defesa, Paulo Nogueira, duas versões da minuta do golpe, avisando que aquilo tinha que ser implementado. Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior também foi nessa linha. Bolsonaro deve ser indiciado junto com o tenente-coronel Mauro Cid, no caso das vacinas pela falsificação dos comprovantes, ainda nesta quinzena. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Depois tem o caso das joias. Até o meio do ano, a investigação sobre a tentativa de golpe levará ao indiciamento dos culpados. O que apurei coincide com a minha colega, com o que a minha colega Bela Megali publicou ontem na versão online desse jornal. E eu trouxe aqui, inclusive. Sim, os comandantes implicaram diretamente o ex-presidente na tentativa de golpe. A fala dos dois ex-comandantes, o do Exército e o da Aeronáutica, é confirmada pelos fatos, como a minuta do golpe, que também foi encontrada no gabinete do ex-presidente, dentro do Partido Liberal. É depoimento, mas está comprovado pela apreensão que foi feita, disse uma fonte, a Miriam. A impressão geral é que os depoimentos do general e do brigadeiro preencheram lacunas. Foram dados detalhes da reunião em que isso foi discutido, quem estava e o que disseram. E as peças foram se encaixando como num quebra-cabeças. O ponto central dos depoimentos, principalmente do general Freire Gomes, é que o próprio presidente apresentou a minuta. Foi Bolsonaro também quem chamou reservadamente na alvorada o general Estevão Teófilo, comandante do COTÉ, Comando de Operações Terrestres, onde teria mostrado firme propósito de implementar o que estava escrito. General Teófilo disse que foi à reunião no Palácio a mando de Freire Gomes. Contudo, Freire Gomes não confirmou essa informação e disse que não partiu dele a ordem. Com esses depoimentos, a última fase de busca e apreensão, a análise dos celulares, a delação do ajudante de ordens Mauro Cid, vai se confirmando. Mas ele será inquirido novamente para tirar outras dúvidas. Isso não significa falha na delação, mas apenas, segundo me explicaram, o processo normal que é dinâmico. Depois disso, o juiz analisa o contexto final. Mauro Cid está envolvido em várias investigações. A que está sendo encerrada esses dias, que é a do caso das vacinas, termina ainda nessa quinzena de março. Ele deve ser indiciado da mesma forma que o ex-presidente e outros envolvidos na fraude dos certificados de vacinação. Na sequência, virá o caso das joias, que depende de colaboração internacional. Sim, os Estados Unidos participa aí da apuração do caso das joias porque foram comercializadas lá. A mais relevante das três investigações é a da conspiração para dar um golpe militar contra a democracia brasileira. Segundo a minha apuração, até meados do ano, deve estar na fase de indiciamento dos responsáveis. Há um vasto material. A dúvida em torno do general Freire Gomes é o motivo pelo qual ele não denunciou o que estava sendo preparado. Isso é uma vertente da investigação. As razões da estratégia de não denunciar. E até os acampamentos diante dos quartéis, por que não desfazê-los? Então é muito interessante o Freire Gomes estar falando tudo agora e na época não ter denunciado, né? A versão apresentada pelos militares é de que havia um parecer jurídico considerando que desfazer os acampamentos não era atribuição do Exército, que seria um caso de segurança pública. O problema é que os militares chegaram a pôr tropas para impedir a retirada dos acampados pedindo o golpe de Estado. Pois é, chegou a ter um pseudo-conflito entre militares e a polícia do Distrito Federal. Imagine o tamanho do imbróglio institucional que isso não causa, né? O depoimento esclarece alguns pontos, mas os motivos pelos quais o golpe e as minutas vistas pelos comandantes não foram denunciados ainda são parte da investigação. E aí conclui. O que eu ouvi de outras fontes militares que não estão sendo investigadas é que toda a situação criava um dilema. Denunciar poderia ser entendido como interferência no processo eleitoral. Nada falar também poderia ser entendido como interferência. E que o general Freire Gomes tem a seu favor
o fato de que a disciplina foi preservada nas 667 organizações militares da Força Terrestre e não houve qualquer movimento, porque o general disse não ao golpe. Uma fonte de investigação que eu ouvi ontem concorda que, abre aspas, isso é irrelevante juridicamente e mostra que houve uma estratégia para neutralizar a ação translocada do ex-presidente e do ex-ministro da Defesa, alertando que não haveria concordância nenhuma do Exército e nem da Aeronáutica. Portanto, mais uma vez, isolando aí apenas o almirante Garner, que era o comandante-geral da Marinha, na empreitada golpista de Bolsonaro.